Acho que nós temos quórum, então acredito que possamos começar a terceira reunião ordinária da congregação de 2016. Eu tenho a impressão de que com a greve que está acontecendo e a greve que está projetada para ter início na próxima segunda-feira, muita gente queira se pronunciar no expediente. Por outro lado, eu também acho que os pontos da ordem do dia são mais ou menos simples, não sei se vocês concordam com isso. Então eu pensei em fazer uma coisa que a gente já fez na última reunião, que é trocar o expediente com a ordem do dia. Então a gente aprovaria as atas, trataria da ordem do dia e em seguida passaríamos para o expediente e aí teríamos o tempo que fosse necessário para discutir isso, os assuntos com calma. Não sei se vocês concordam com isso. Pode ser assim? Podemos fazer isso então? Vou então inverter a ordem do dia com o expediente. Só vou passar primeiro a aprovação das atas, porque na última reunião eu fiz isso e esqueci das atas. Então eu não vou deixar as atas para depois, porque senão eu vou esquecer de novo, tá ok? Então nós temos duas atas, uma que devíamos ter aprovado na reunião passada e não fizemos porque eu esqueci, que é do dia 7 de abril, e temos também a ata do dia 12 de maio, para a qual o professor Marcelo Terra Cunha fez uma correção de gênero, prontamente aceita, porque tinha um erro mesmo de gênero na linha 138, aparecer ter sido feito, na verdade é a votação ter sido feita, consertar o gênero. Não temos mais nenhuma correção registrada. Pergunto se alguém quer destacar alguma coisa das duas pautas, das duas atas. Ok, então eu vou colocar as duas atas em... oficial, a minha mudança de identidade também. Ah, sim. O professor Marcelo Terra Cunha, até pouco tempo atrás, estava muito satisfeito com o sobrenome dele, mas hoje em dia ele anda com um destaque negativo. Então, a partir de hoje, nós o registraremos, a partir dessas atas, nós o registraremos com o professor Marcelo Terra e não Marcelo Cunha, porque, infelizmente, o sobrenome tem um certo estigma nesses dias, anda com um certo estigma. Ok, então feitas essas duas correções, se ninguém tiver mais nenhuma correção, vou colocar as atas em votação. Posso... Está passando aí, que eu não tive tempo de olhar, não. Então, quero o seguinte, você tem uma cópia? 2 por 5? Que alterou foi aqui, né? Então eu vou deixar para daqui a pouco. Eu vou fazer a ordem do dia, eu vou deixar a Iudete dar uma lida na ata e aprovamos depois disso. Ok, então vou passar, só não me deixem esquecer, por favor. Vou passar para a ordem do dia, então, perguntando se algum de vocês tem algum destaque, porque a mesa não tem destaques na ordem do dia. Não sei se alguém tem algum destaque. Não? Ah, professora Laura. 3.1. 3.1, solicitação de credenciamento da própria professora Laura. Naturalmente, destacado o item 3.1. Mais algum destaque? Então, gente, eu vou colocar em votação todos os demais itens da pauta, salvo o 3.1, a pedido da professora Laura. Os favoráveis à aprovação dos demais itens permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, então, aprovados todos os outros itens, até por unanimidade. Vou passar então ao item 3.1. Não sei se a professora Laura quer fazer algum comentário, não. Pergunto se mais alguém deseja fazer algum comentário. O item 3.1 é o credenciamento da professora Laura como professora plena, junto ao curso de mestrado e doutorado em matemática, cursos 01 e 51. Alguém quer fazer alguma observação? Não? Vou pôr então em votação a solicitação de credenciamento. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, com uma abstenção, então foi aprovado.
Pensemos então rapidamente a ordem do dia, podemos passar para o expediente, de novo, para eu não esquecer. E o Det deu ok da ata. Tá ok, mais alguém quer fazer alguma observação com relação às alguma das duas atas? Eu pretendo aprová-las em bloco. Pode ser? Nenhuma observação? Então, os favoráveis à aprovação das duas atas, das reuniões dos dias 7 de abril e 12 de maio permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, aprovadas as duas atas. Então agora podemos passar... Posso só perguntar uma coisa rápida? Claro. Quando diz curso 01 e 51 é só uma curiosidade. O 01 é o curso de graduação em matemática, não, né? Não, é o curso de mestrado em matemática. Mestrado é 01 também? Sim. E 51 é o de doutorado também? Doutorado. É porque coincide com o 01 e 51 Coincide, de cursão e do outro. Eu pensei que pura era coincidência. Tá bom. Porque eles numeram os cursos e aí Não, a matemática nossa, teve o tão privilégio diferente, de eu pensei ter que o fosse número 1, também. tanto na graduação como na pós-graduação, né? A matemática é o primeiro curso aí também. Ok. Nessa parte do expediente eu gostaria de dar a vocês uns pequenos informes ainda extraoficiais sobre as promoções. Vocês já devem ter visto que, segundo as deliberações 10 e 13 de 2016, resoluções GR 10 e 13 de 2016, segundo essas resoluções, a gente terá um corte das promoções. Nós teremos corte das vagas para professores MS3, mas teremos também corte para as promoções. Os outros cortes já tinham sido definidos, a gente já chegou a discutir esse assunto, mas as promoções ainda não foram... os cortes sobre as promoções ainda não foram fechados e nós não recebemos nenhum comunicado oficial. O que eu posso adiantar para vocês, por ter participado recentemente da reunião da Comissão de Vagas Docentes, CVD, né? CVD, eu acho que Comissão de Vagas Docentes, é que os concursos para titular, aqui no IMEC, eles são feitos utilizando vagas livres. A gente normalmente pega alguma vaga livre do Instituto e usa essa vaga livre para efetuar o concurso para titular. Os concursos para titular do IMEC, aqueles que a gente havia aprovado em 2015, serão todos feitos, basta a gente querer. Todos podem ser feitos, basta que queiramos. O único inconveniente é que já não temos mais as vagas livres. Então, a única maneira de realizar algum concurso para titular é usar alguma vaga que hoje está aprovada, está ocupada por um professor. Por exemplo, o professor que deseja fazer o concurso para titular pode usar a própria vaga. Ou então, é claro, se alguma vaga for liberada, essa vaga liberada poderá ser usada. Então, se alguém se aposentar, ou se a pessoa pedir demissão, alguma coisa assim, a vaga resultante poderá ser usada para o concurso para titular. Mas, salvo se alguém pedir demissão ou se aposentar, a única maneira de realizarmos concurso para titular no IMEC será usando uma vaga ocupada. E todas aquelas vagas para titular que nós conseguimos no ano passado, foram 2 para matemática, e todas as que já estavam liberadas antes disso, podem ser objeto de concurso, todas elas. O que ficou decidido na CVD, ainda receberemos um comunicado oficial, então é bom que aguardemos, mas o que ficou decidido na CVD é que não haverá aquele processo de solicitação de novas vagas que ocorre anualmente. Nesse ano, esse processo foi suprimido, em virtude da contenção de despesas. Então, neste ano, não deve vir uma solicitação para que o IMEC encaminhe a demanda de vagas para titular de 2016. Desculpa. 2 perguntas. Eu já ouvi falar aí de umas míticas vagas livres da universidade e que antigamente os concursos de titular eram feitos com base nessas vagas livres. Pois. Eu queria saber a novidade em relação a isso aí. Aí a segunda pergunta é, alguma definição sobre os 2 concursos de livre docência? Livre docência eu comentarei já. Mas, mantendo aqui o assunto no titular, eu consultei as outras unidades
cujos diretores participam da CVD e descobri que nenhuma delas usa vaga livre e que nenhuma delas precisa desse pool de vagas rotativo. Além disso, pelo que informou o Álvaro, que é o presidente da CVD, ou ao menos naquela reunião era o presidente da CVD, isso é muito raro na Unicamp hoje em dia, alguém precisar das vagas livres para efetuar o concurso para titular. Então, a chance de que a Unicamp, com o contingenciamento e a necessidade, a restrição de vagas, a chance de que a Unicamp libere um conjunto de vagas que circule entre as unidades, para que as unidades as use para concurso para titular, é ínfima mesmo. Nós podemos solicitar, mas eu já adianto que, como isso é incomum, e as outras unidades têm usado vagas ocupadas mesmo, vai ser difícil conseguirmos. Desculpa. Desculpa, depende um pouco da burocracia da coisa. Se eu estou entendendo, a sugestão que se faça, ou sugestão não, a única possibilidade é que as vagas usem, por exemplo, se use a vaga do interessado, de algum interessado no concurso, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que já era feito assim algum tempo atrás, aí apareceu essa história das vagas livres que circulavam, e agora a gente está usando esse esquema, basicamente porque se chegou à conclusão que essa estratégia não era adequada, inclusive, talvez, não sei, eu sinto que constrange um pouco a pessoa numa certa situação. É porque mais constrangedor ainda se houver disputa dentro do departamento pelo concurso, que é bem natural que exista e cada vez mais existe. E a outra coisa que eu vejo é o que acontece na prática. Então, vamos supor, o cara colocou a vaga dele em jogo, teve o concurso, ganhou um professor externo, ele vai ser demitido? O que se dizia no passado é que isso aconteceria. Se isso de fato vai acontecer ou não, eu estou aguardando que venha a notificação, e aí eu pretendo fazer essas duas consultas. Se é possível criar um pool de vagas, e se é possível, e se neste caso, se nós usarmos a vaga de um dos candidatos, se na eventualidade dele perder, ele perderia a vaga também. Eu pretendo fazer essas duas consultas, ainda não fiz porque eu achei que não era adequado naquela reunião da CVD discutir esse assunto. Eu acho que esse segundo assunto, ou seja, se o professor perde a vaga ou não, é uma consulta que nós teremos que fazer possivelmente para a Procuradoria, se é que isso não já foi decidido. Se isso já tiver decidido, aí é mais fácil. Ou seja, se alguém já tiver feito essa consulta, é mais fácil. Se não tiver, nós teremos que fazer a Procuradoria. Então, isso, eu me comprometo a investigar essas duas possibilidades. De qualquer forma, no mínimo, nós temos que notificar os professores candidatos de que essa possibilidade existe, porque eles terão que pôr a vaga. Se a gente for usar a vaga de alguém, essa pessoa terá que anuir com essa inclusão da vaga no processo de concurso. Eu queria destacar que me parece muito complicado isso na existência de concorrência interna ao departamento, porque a vaga de alguém vai estar em concurso e não dos outros alguém. E isso meio que pode sugerir, de maneira estranha, que aquele concurso é para alguém que colocou a vaga dele em risco ou alguma coisa assim. Essa pessoa eventualmente pode se sentir... Claro. É uma situação bem complicada. Claro, bem complicado. Antigamente, quando os concursos aconteciam, a gente sabia mais ou menos quem era fulano, eram poucos candidatos, não havia disputa, era mais palatável. Agora ficou ainda mais não palatável. Eu não... vejo, a secretária do Álvaro, nessa reunião, falou, inclusive, assim, olha, isso que vocês fazem no IMEC é o que se esperaria, é o que parece correto fazer na universidade, mas os outros diretores disseram que não. Então, aparentemente, se eles fazem assim, é porque os professores estão confiantes de que passarão, não haverá concorrência, e aparentemente nessas outras unidades, a vaga está mais ou menos... Quer dizer, a pessoa que está pondo a vaga em jogo tem confiança de que ela ocupará. Claro que há um risco, mas ela tem confiança de que ocupará. Então,
Só que o número de diretores que fazem parte da CBD é restrito. É melhor fazer um levantamento com outros diretores, descobrir o que acontece em outros lugares, ver quais são as unidades que têm interesses semelhantes aos nossos, para ver se nós conseguimos fazer um movimento aí de... Se nós tivermos meia dúzia de unidades com a mesma dificuldade, já dá para começarmos a discutir isso. Naquele ambiente da CBD, nós éramos os únicos. Então nós estávamos numa posição assim, os outros, o que eu tenho a ver com isso? Isso é um problema de vocês lá, não me interessa, eu não quero... Quer dizer, eles não foram delicados a esse ponto, mas eles de fato não estavam se preocupando com este assunto em particular, porque não era algo que os afetava. Então eu preciso descobrir a quem isso afeta para poder ver se conseguimos fazer alguma coisa conjunta. Mas eu concordo com você que é complicadíssimo fazermos isso na vaga de alguém, porque a gente cria um problema definindo uma única pessoa que põe a vaga em jogo e muitos outros que podem usar esse concurso para virar titular e não estão pondo a vaga em jogo. Cria uma simetria entre... Até internamente há uma simetria, né? Além de haver um risco concreto de que alguém de fora se candidate. O Planning queria falar, depois o Marcelo. Agora eu quero acrescentar algumas coisas que, bom, a idade já tem certos privilégios e eu me lembro de muitos anos atrás quando houve uma leva de concursos nesta universidade que não foram para titular, mas foram de ingresso. Mas na época me lembro que os candidatos eram para assinar um documento, uma declaração de que abriria a mão da sua vaga. E me lembro de uma das ocasiões onde num desses concursos houve 2 vagas em jogo e 3 candidatos. E um dos candidatos que tinha deixado a sua vaga para o concurso perdeu. E então foi uma ginástica da diretoria, uma ginástica bem séria, para não demitir esse colega nosso. Agora, depois posso dizer os nomes. Tá bom. Depois conversamos sobre isso. Marcelo. Eu só queria dizer que esse mecanismo que era feito antigamente na universidade, que pelo visto é feito em outras unidades, na realidade ele era precedido geralmente por uma sugestão da comissão da CBCD, na época da matemática, para que o docente se inscreva. Existia um ambiente fortemente hostil a pessoas que se inscreviam sem colocar a sua vaga. Existia uma divulgação mínima, existia um programa de concurso que era absolutamente focado na atividade de pesquisa do docente que colocou a vaga em questão. Ou seja, majoritariamente essas questões eram decididas anteriormente na análise de mérito feita pela CBCD e pela CAA e assim por diante, e os concursos geralmente para titulares existia exatamente isso, tinha um candidato tinha uma vaga e um candidato, tá certo? Ou seja, era uma promoção, não quero entrar no mérito, eu acho até que tem vantagens grandes no sentido, mas é isso que eu consigo, que eu imagino, e isso foi considerado ilegal, tá? E eu imagino que é isso que é feito nas outras unidades que estão fazendo isso aqui, porque estão isso aqui com uma tensão absurda, tá certo? De você correr o risco de perder a sua vaga para ser promovido. Ok. Mais alguém quer fazer alguma observação? Eu mantenho vocês informados. O CI certamente receberá a informação que vier da CBD, tão logo a informação oficial, tão logo ela chegue aqui ao IMEC. Comentando agora o segundo pedido do Marcos, que é referente aos concursos de livre docente, já incluindo nesse assunto as promoções horizontais, nesses casos, tudo o que não havia sido, o que não havia passado na SEP até o dia 3 de maio, está sujeito a um corte de 50%.
esse corte de 50% possivelmente virá caso a caso. Desculpa. Em cada uma dessas categorias valerá para cada uma delas em separado, ou seja, para promoções horizontais e em separado para livre docência. Deve haver um corte de 50% em cada um desses dois em separado. E o que vai acontecer é que todos os concursos que não passaram, todos os concursos, não, todos os... É concurso mesmo, né? Não, num caso é concurso. Livre docência sim, mas o outro não, é verdade. Todos esses processos de promoção que não tiverem passado na CEP até o dia 3 de maio, eles terão que ser submetidos à CVD para a liberação dos recursos antes que a pessoa passe a recebê-los. Então, o que acontece é mais ou menos o seguinte: se você vai pedir promoção horizontal, você já tem que fazer uma reserva de recursos lá. E essa reserva de recursos só será feita se houver recursos suficientes, considerando o quanto de 50%. Para livre docente é um pouco mais complicado, mas o que deve ser feito é o seguinte: é parecido. As unidades devem comunicar que elas pretendem abrir o concurso para depois poder abrir de fato, porque eles só poderão abrir se o recurso existir. Isso é o que está mais ou menos acertado. Deve vir uma norma explicando isso. E os recursos, e os concursos para livre docente que já estão em andamento? Bom, a gente imagina que esses concursos não correspondam a mais do que 50% do dinheiro disponível. Esses concursos não correspondem a mais do que 50% dos recursos disponíveis. Se isso acontecer, tudo bem, eles serão aprovados. E se por algum acaso algum ultrapassar o limite de 50%? Aí a pessoa não receberá. Ah, mas o concurso de livre docente se encerra na unidade, depois de aprovado na congregação, o concurso de livre docente só passa na CEP para ciência, ele não é homologado pela CEP, não tem importância. A pessoa não receberá. Esse é o entendimento da PG. Então, a gente espera que isso não venha acontecer, porque não imaginamos que já tenha havido tanto concurso para livre docente a ponto de comprometer 50% dos recursos. Mas, caso isso aconteça, a pessoa não só receberá quando os recursos forem descontingenciados. É o entendimento da PG. Então, havia o entendimento que, não, passou na congregação, é obrigatório a Unicamp aceitar o resultado do concurso e começar a pagar. A PG não entende isso, não. Entende que não tem que pagar nada, porque o contingenciamento limita o pagamento. Pronto. Você falou que só estava garantido aqueles que passaram na CEP até o dia 5 de maio, é isso? 3 de maio. 3 de maio. Então não é o caso dos concursos do nosso Instituto de Promoção Horizontal, porque a gente já tinha os valores reservados. Isso sim, isso aconteceu no final de março, eu acho, no começo de abril. Antes, parece, eu tinha sido informado que possivelmente o ponto seria a reserva dos recursos, e agora você está falando que vai passar na CEP. Porque o que dava a entender a GR10 é que era a reserva. Mas depois, como a GR10 foi reformulada pela GR13, aí o que vale é o que está na resolução GR13. E a resolução GR13 diz especificamente excluídos os que tinham um contingenciamento de 50% dos recursos, excluídos os processos aprovados ou que a CEP tomou ciência até a data de 3 de maio. Então, como o que vale é essa GR13, aquele entendimento que era gerado pela GR10 não vale mais. Na GR10 o texto era diferente. Então, a 13 mudou a análise por parte da PG, e agora nós temos que seguir isso daqui. Você tem razão. Informalmente, o que eles vão fazer é que a pessoa vai receber a promoção, mas não vai receber o dinheiro, é isso? Ela vira livre docente, mas não vira mais 5. É preciso, eu não sei como a PG decidiu isso, se ela nem vira livre docente ou se ela vira... A livre docência é um cargo, não é um cargo, é um título acadêmico. É estranho, ela não pode. Inclusive existem livres docentes que não são professores universitários.
Então acho que ela vai virar livre docente e É não o que vai eu virar imagino. É o que eu imagino. Porque a pessoa vira livre docente e automaticamente ela é virada nesse promovida a MS 5.1. Isso. O que eu imagino é que ela vai virar livre docente e não será promovida a MS 5.1. Mas eu não tenho certeza, tá, Paulo? A PG vai ter que um pouco a disciplinar. burocracia para que a coisa funcione. Uhum. Quem mais tinha pedido? Minha pergunta era a mesma essa aí, segundo o Paulo. Tá. Eu entendo que será isso, mas, gente, agora eu estou só especulando. Eu não tenho nenhuma confirmação de Você é só um como. mensageiro. Exato. Vamos esperar. Eu estou adiantando alguma coisa. Eu prefiro que a gente, para falar com alguma segurança, é melhor a gente receber o documento que virá da CVD e aí analisá-lo, né? Com relação às premiações, fica tudo na mesma, ou seja, não houve nenhuma restrição sobre as premiações, nós estamos tocando as premiações aqui. Quem define alguma coisa sobre as premiações é o Conselho Universitário. É possível que haja a suspensão das premiações nesse ano, ou ao menos a suspensão dos recursos associados à premiação, num Conselho Universitário futuro. Aí nós aguardamos. Mas, do ponto de vista do IMEC, nós estamos tocando tudo como se nada tivesse acontecido. Desculpa, mãe. Em relação à promoção horizontal, tem uma ideia desse montante, do que é reservado, do que é em caixa, para saber se a gente está dentro de 50%? Não tenho a menor ideia. Não nos passaram os valores. Na verdade, assim, porque não são os valores do ano inteiro, são aqueles valores que não haviam sido comprometidos até o dia 3 de maio. Mas isso é no universo da Unicamp ou tem instituição? É no universo da Unicamp, e aí eles provavelmente distribuirão esses valores, o que sobrou, eles distribuirão pelos institutos, aparentemente em valor proporcional ao número de professores, imagino, que passíveis de promoção dentro do instituto. Então, o IMEC, por exemplo, se tiver 50 professores que podem ser promovidos, o IMEC receberá um montante maior do que outro instituto ou faculdade que tenha 5. E vice-versa, né? Se o IMEC tiver 5 e o outro tiver 50, o outro receberá mais. Eles farão uma distribuição. Isso foi dito ali, né? Não sabemos exatamente os detalhes, mas eles farão uma distribuição dos recursos pelas unidades e os valores serão proporcionais ao número de docentes de cada unidade passíveis de usar esses recursos. Os que sobraram. Né? Ok? Ok, gente. Então, essas eram as informações que eu tinha para dar para vocês sobre promoções. Agora, eu sei que vocês estão aflitos com os temas relacionados a aulas e greve, então eu vou abrir a palavra para que as pessoas se inscrevam agora. Começando pelo Marcelo. Marcelo, eu ia te pedir, então, que fizesse um informe sobre a CCG de hoje. Eu até trouxe aqui, mas eu acho mais elegante que você o faça. Você me mandou uma mensagem, né? Então, eu tenho os informes, eu prefiro que você faça. Teve uma CCG agora, acabou agora 1h30, não ofereceram nem cafezinho, mas foram feitas algumas perguntas muito específicas ao promotor de graduação. A primeira pergunta é se é possível utilizar a semana de estudo para completar a aula. A resposta é sim. Eu encaminhei uma série de perguntas que tem vindo a partir dos colegas. A segunda pergunta é o que fazer, como atestar a frequência de partes. A resposta será estudada e comunicada oficialmente. A terceira pergunta é se pode considerar como dada aula que não foi dada. E a resposta é não. Mas não é bem assim. Não é bem assim porque depois levantou a questão de como a física está procedendo. A física decidiu para as disciplinas coordenadas, que eu acho que é onde tem um problema que afeta a todos nós, eles decidiram formalmente comunicar aos alunos que, não podendo dar aula,
será disponibilizado no ambiente de ensino aberto. Eles usam o Moodle, aqui cada um usa o Moodle ou o Teleduc. Será disponibilizado os vídeos das aulas, será disponibilizado o conteúdo das aulas, será disponibilizado os exercícios das aulas, e o docente estará em sua sala para eventualmente atender os alunos. E que a coordenação conversou com alguns alunos, como expressaram favoráveis. E daí o pró-reitor falou que isso pode. Vídeo ou sem vídeo? E daí a pergunta que surgiu, aliás, eu estava na fila, surgiu de outro docente, que, veja, mas a aula não foi dada. A aula efetivamente não foi dada. Eu fui e eu não dei aula. Então, isso aqui é incompatível com a coisa que se a aula não foi dada, não pode ser considerada dada. Então, não, veja bem, em se houver concordância dos alunos, se vocês concordarem, e eu tive um rompante mesmo, falei, olha, é impossível eu ter concordância de alunos, de 1.400 alunos de cálculo. Eu posso escolher um aluno que me dê a resposta, que me agrade, tá certo? Mas eu não tenho instrumentos para isso. Não, porque eu tive realmente um embate forte, falando, nós não estamos pedindo delegação de poderes, estamos pedindo instruções normativas. Tá certo? Então, a instrução normativa do pró-reitor é que aula que não foi dada não pode ser considerada dada, mas se você disponibilizar o material na internet, se você estiver em sua sala para atender os alunos, se você fornecer os exercícios, e se você comunicar todos os alunos, aí teve um novo embate, se comunicar via ensino aberto pelo meio da universidade é suficiente. Não, mas eles teriam que dar ciência. Teve um novo embate, um novo... então está querendo teve um novo embate, mas se comunicar, isso aqui é válido. Tá? Então isso aqui é permitido, isso aqui é uma posição oficial, dada uma reunião com ata gravada, etc. e tal, pelo pró-reitor de graduação. Ao mesmo tempo, eu manifesto um apelar, porque eu manifesto uma preocupação muito grande com o que vai acontecer. Eu antevejo, por exemplo, uma possibilidade grande de nós termos reprovação em massa, tá certo? Nós decidimos turmas de cálculo, turmas de física, turmas de geometria analítica, tá certo? A gente coloca o material na internet lá e vamos depois dar a prova. Eu antevejo uma possibilidade concreta de uma reprovação realmente maciça, que vai gerar um problema que nós vamos passar anos lidando com eles. Anos. Porque se eu tenho reprovação maciça de cálculo 1, semestre que vem, nós vamos ter, em vez de ter 1.200 alunos fazendo cálculo 2, vamos ter 500, 600. E no segundo semestre, no primeiro semestre de 2016, 17, tá certo? Nós vamos ter, em vez de 1.500 alunos fazendo cálculo 1, nós vamos ter 2.300, e não tem nem onde dar a aula para esses 2.300, tá certo? Então, sem entrar no mérito, sem questionar esse tipo de questão, e falando especificamente, mais especificamente, em relação às disciplinas básicas do serviço, tá certo? Eu acho que essa atitude, eu não estou questionando de modo nenhum a boa vontade e a legitimidade, tá? Além da questão formal que é permitida a partir de hoje. Eu estou só manifestando uma preocupação com uma bola de neve que pode se tornar incontornável. Tá? Esse eu não conheci, eu posso estar errado. Eu conversei depois com o coordenador da física, ele avalia, ele não tem esse receio. Ele acha que o que é feito é suficiente, será suficiente e não haverá uma reprovação em massa que gere um movimento. O meu temor permanece, eu não estou convencido. Tá? Então, Então, Márcia, a próxima. E outra coisa é que não haverá paralisação do calendário escolar até o momento. Tá? Não haverá paralisação do calendário escolar no momento. Eventualmente, a hora que se terminar as coisas, será. E aí agora, uma coisa que eu não vou me furtar, que não tem diretamente a ver com isso, mas é uma opinião
realmente pessoal, que eu fico deveras, se procurar um termo, Pode ser gravado. eu fico enojado, tá? Com a postura da reitoria de não se posicionar, de se escudar por trás dos diretores, o tempo todo, em consulta com os diretores que não foram favoráveis, em consulta com os diretores nós fizemos o negócio, no Diário Oficial, cortes aprovados em reunião com os diretores de unidade. Assim, eu fico, de fato, eu vejo a reitoria se furtando de suas responsabilidades, tá certo? Se escudando nos diretores de instituto, tá certo? A gente não tem a manifestação do reitor. O coordenador-geral da universidade, eu acho que evaporou, tá certo? Foi sugado em todo esse negócio, e de fato eu me sinto absolutamente revoltado com esse negócio. Eu gostaria de partilhar com todos, e inclusive partilhar porque esse evaporamento da autoridade da função, ele é, na minha avaliação, pautado exclusivamente por interesses eleitorais de uma campanha para reitor que se aproxima. Próximo inscrito é a Márcia. Márcia, você precisa do microfone? Prefere? Eu já queimei meu filme com o pró-reitor hoje e posso gravar aqui também. Precisa ligar, hein? Bom, eu não queimei meu filme com ninguém ainda, eu acho. Precisa ligar. Agora. Eu acho que eu não queimei meu filme com ninguém, talvez eu esteja sendo otimista. Na nossa reunião informal aqui no IMEC, acho que há uns 20 dias atrás, que foi levantada essa questão da aula via Moodle, fui eu que falei. Em nenhum momento, quero deixar claro, né, que acho que foi falado, uma solução brilhante. Essa não é a solução ideal, mas eu acho que num momento onde a gente está numa situação limite, qualquer alternativa e qualquer opção ou solução que a gente dê, eu acho que é válida. Eu acho que grandes métodos matemáticos surgiram na Segunda Guerra Mundial, o Chico sabe disso tanto quanto eu. Então, a experiência que eu estou tendo com o Moodle está sendo altamente positiva. Eu estou pensando até em escrever notas de aula em cálculo numérico, uma versão aula do meu próprio livro com a Vera, se ela me autorizar. Os alunos estão muito, os que estão acompanhando, tem uns que não acompanham o Moodle, mas eles também não acompanham a aula. Então, é aquilo, quem está interessado está, com greve ou sem greve. Meus alunos estão trabalhando de uma maneira bastante interessante, até porque eles olham as aulas que foram dadas, porque está tudo registrado. Se você quiser, você pode entrar na minha página, no Moodle, aula tal, o material que foi dado, o PDF, tá? E não é só, e mesmo as aulas presenciais, terça-feira eu consegui dar aula, o material está lá também. Não é só a única aula que eu não consegui dar, tem uma só até agora. Todas as outras, o material está lá também. Então não é só porque a aula que eu não dei, eu ponho material. Não, desde o dia, acho que 17 de maio, todas as minhas aulas estão lá. Os alunos estão acompanhando e mais, eles solicitaram a videoaula. Então eu quero solicitar ao IMEC que me dê material, se é que tem aqui, para que eu possa gravar. Eu não faço questão, para mim não é problema nenhum eu gravar as aulas que eu já dei. Eu só não fiz isso porque eu não sei se a gente tem esse material aqui. Tem? Para eu gravar essas aulas? Tem? Tem? Está se gravando agora? Não, tudo bem. Então daí a gente grava e, se for possível, disponibiliza. Por parte, eu posso botar as aulas da Márcia? Pode. De fato, o que acontece na física, é isso, né? Tem uma aula gravada para cada assunto de cada disciplina. Eu não estou questionando a legitimidade. Não, eu entendo, mas é o que eu acho. Eu não vou dizer que a gente está no momento de guerra, mas eu acho que num momento como esse, onde eu tento, é o básico, não consigo, porque tem uma barricada,
ou a reitoria não faz nada para tirar a barricada, eu, Márcia, estou apresentando uma solução. Eu espero que então a reitoria apresente uma outra solução. A minha é essa. Eu sempre penso assim em qualquer situação. Diante disso, o que eu posso fazer? É isso, então eu vou fazer. Eu não vou ficar, ai, não é bom. Meu, é o que eu posso. E estou achando ótimo, porque eu nunca tinha tido essa experiência. E os alunos que estão pedindo, não estou impondo, como se vê nas redes sociais, professores impondo aula, eu estou dando as aulas porque os alunos estão pedindo. Eu tenho alunos formandos, alunos que estudam à noite, que trabalham e precisam desse diploma. Eu estou pensando neles, não estou pensando em mim nem no meu conforto. Eu tenho a obrigação de atender esses alunos. Para mim, isso é ponto pacífico. Se eu não consigo chegar na sala, eu vou chegar até os alunos via os meios eletrônicos que eu dispuser. E isso eu falei há 20 dias atrás, estou colocando aqui e já estou dando um balanço da experiência que eu estou tendo. Altamente positiva, até porque os alunos estudam tópicos que eles estão estudando, que querem, mandam e-mails com dúvidas da aula do dia 17, da aula do dia 19, e eu estou lá respondendo. Então, além de eu estar na minha sala, você pode colocar isso, Marcelo, eu estou via e-mail e respondo a hora que mandarem. Imediatamente, chega de sábado, 10 da manhã, aciono meu e-mail, tenho uma dúvida de aluno, eu estou respondendo. Não é só no meu horário oficial de estar aqui. Fora isso, nos horários da aula, as aulas que eu não consegui dar, eu comuniquei ao Chico e ao Eduardo Abreu, tirei a foto do básico e passei a foto, não consegui dar, permaneci aqui na minha sala até as 9 horas, como eu tinha combinado com os alunos, que foi uma terça-feira. Das 7 às 9 eu fiquei na minha sala tirando dúvidas dos que vieram, né, dos que foram lá, viram que não tinha jeito, vieram na minha sala, atendi normalmente. Então, o que eu estou fazendo é o que eu posso, e é isso que tem que ser levado, talvez, para a CCCG. E também lamento que a reitoria não faça nada, e que ontem, na reunião com os alunos, o reitor não tenha dado as caras lá para falar com os alunos. Esse é o ponto. Agora, com relação à bola de neve, as consequências, eu acho que todo ato tem uma consequência. Nós sabemos disso, os nossos alunos sabem disso. E se não sabem, está na hora de saber e de amadurecer. Ninguém organiza ou mobiliza um movimento desse porte sem saber que vai ter consequência. Tem que ter. Ou atraso do semestre, ou reprovação, alguma coisa vai acontecer, porque isso não pode sair, como se nada tivesse acontecido. Não é uma punição. O tempo não para. Não fui eu que falei isso. Acho que foi o Casudo, né? O tempo não para. O tempo está andando, a gente já está em junho. Tá? O segundo semestre tem que começar em algum momento. Se vai ter consequência, se não vai ser como um semestre corrido com as aulas organizadas e seguindo a sua sequência normal. Mas tem que ter uma consequência. A consequência vai ser a bola de neve? Não sei. Nós vamos saber no final do semestre. Ok, deixa eu só interromper a lista aqui um segundo para dar 3 informações rapidinhas, todas relacionadas. É o seguinte, para começar, houve, na verdade, uma reunião de negociação para a desocupação da reitoria na tarde de ontem, que não teve nenhum sucesso, não houve nenhum avanço. Na verdade, a situação chegou a um impasse, acho difícil que as negociações prossigam. Neste momento, eu estou achando só, com base na minha opinião pessoal, não estou fazendo nenhum juízo sobre o que de fato, não tenho nem certeza do que de fato ocorrerá. Mas, na minha opinião, chegou-se a um impasse e isso não deve ser resolvido por aquele esquema de negociação que estava sendo adotado até ontem. A segunda coisa que eu queria comunicar é que o CAMEC me informou que haverá greve aqui no IMEC a partir de segunda-feira. E então eu imagino que nós teremos o piquete no básico, como a gente vem tendo nesses dias todos, apesar da multa que, até onde eu fui informado, foi de fato aplicada pela ocupação dos 2 prédios do básico. Então, é aquela multa de R$20 mil pela ocupação e mais R$10 mil por dia. Estou imaginando agora que o básico está ocupado constantemente, então, a cada dia de ocupação, imagino também que de cada um dos prédios, não tenho certeza, haja uma multa de R$10 mil, além dos R$20 mil pela ocupação.
a meu ver, essa multa não tem produzido os efeitos esperados ou desejados, porque os alunos continuam ocupando os 2 prédios, né? Mas é só para informar vocês de que a multa foi solicitada e foi aplicada. Ok, o próximo inscrito é o Marcos. Oi, desculpa. Sobre a greve dos alunos, é a greve por tempo indeterminado, e na quinta-feira da próxima semana vão ter uma nova reunião para decidir o que fazer. Na nova Assembleia. E a pauta deles é a pauta do movimento. Ok, próximo inscrito é o Marcos. Não, a minha primeira pergunta era relativa ao que o Marcelo já falou, sobre se havia alguma perspectiva de mudança do calendário acadêmico. A resposta é negativa, acho que a gente continua aí com a nossa obrigação de completar a carga horária das disciplinas até o final do mês, hoje é abril. Com liberalidade para ocupar a semana seguinte. É possível usar a semana de estudos para repor as aulas. Isso é possível. Posso fazer só um ponto? Outra coisa que eu ia dizer é que eu só estou dando aula no IMEC mesmo, né? Eu estou com as 2 disciplinas de estágio supervisionado da licenciatura, uma a quarta-feira à tarde e a outra na segunda-feira à noite. Alunos da turma de quarta-feira à tarde não são aqui no IMEC, né? Então até agora não fui afetado aí pelo bloqueio do básico. Mas ontem alunos dessa turma de estágio à tarde vieram me procurar após a aula, dizendo, ó, os alunos do IMEC vão entrar em greve. Isso, eu não sei nem quando foi a assembleia, né? A assembleia foi ontem ou foi? Foi terça-feira, antes. Então, os alunos vieram dizer, ó, o IMEC está em greve e quarta-feira que vem a gente não vai na aula. Aí eu falei, tá bom, vocês façam o que vocês têm que fazer, vocês acham que tem que fazer, que eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, né? E disse assim, eu vou lá tentar dar minha aula. Ah, o senhor não vai conseguir porque vai ter piquete. Então, antecipadamente, ele já me avisou que haverá um piquete em frente à sala 124 às 14 horas na próxima quarta-feira. E, enfim, aí eu não sei direito como proceder ainda, fazer alguma coisa do tipo que foi recomendado aqui pelo Marcelo, de mandar um e-mail para todo mundo, dizendo que eu estou disponível na minha sala, se quiser ir lá. E, se não forem também, eu vou me sentir à vontade para dar falta. Um aluno contestou quando eu disse, se for o caso, se ninguém apareceu, eu dou falta. Ele disse a seguinte frase, que eu não poderia dar falta se eu não conseguir entrar na sala de aula. Eu já ouvi isso também. E aí eu não sei o que de verdade tem nisso, ou não tem. Exatamente, é o que o pró-reitor falou. Foi o que o pró-reitor falou. Aparentemente, quer dizer, nós já recebemos informações da pró-reitoria por meio dos coordenadores de graduação, informações da pró-reitoria contraditórias. No começo recebemos a informação de que isso valeria. Mais recentemente passamos a receber a informação de que isso não valerá. Então, peraí, não entendi. De que declarar que a aula foi dada quando há piquete, antigamente assim, se houvesse piquete, o professor podia declarar a aula foi dada e pronto. Foi a primeira informação que nós recebemos. Quem recebeu, na verdade, foi o Maurício, fazendo uma consulta à TRG. Então, nós acreditávamos que, depois daquela consulta, quem desse aula poderia contar. Depois nos disse o Otacílio, e mais recentemente o Magna, que não é bem assim. Acompanhando ou corroborando o que te disse o aluno, hoje em dia o entendimento da APG e da TRG é que, se os alunos forem impedidos de dar aula, de fato essa aula não poderá contar como dada, salvo naquelas situações previstas. Se os alunos forem impedidos de ter aula. De ter aula. De ter aula. Eu falei besteira. Os alunos forem impedidos de dar aula. Mas pode, de ter aula. Mas pode considerar professor de dar aula. a matéria dada se fizer o esquema do... Sob aquelas condições. Nisso, então, eu complemento aqui a minha pergunta, dizendo assim, a gente vai ter que repor isso daí? Se você fizer esse esquema, se você fizer um esquema desses de ensino aberto, notificando todos os alunos e fornecendo material e estando à disposição desses alunos, você não terá que repor. Será considerado como aula dada. Foi a informação que o Marcelo obteve hoje, né? Não, se quiser. Quer dizer,
Portanto, é que você tem que comunicar, de fato, aos alunos e se lembrar para mandar mensagem para o endereço externo de e-mail. É só uma O endereço externo de e-mail é clicar naquela bolinha que Exatamente, que enviar para o e-mail externo. que vai para o e-mail DAC, né? Não o e-mail DAC. Só para complementar, o Moodle tem lá participantes. Quando você cria a disciplina, já está você, o seu pad e todos os alunos. Quando você passa um e-mail, vai para todos. Aquilo lá, para mim, aquilo é um documento. Todos eles exatamente isso. E eles sabem. Agora, é o e-mail institucional, não é o Gmail, o Hotmail, a obrigação Pode mínima até deles é ser, o viu? e-mail. Dentro do Moodle eles podem trocar e botar o e-mail do Gmail deles se eles quiserem. Mas eu Pode estou até considerando Sim, comunicação exatamente. feita. Lá Eu é aviso tá lá. cada coisa que eu mando. Pronto. Marcos, você quer Não, eu tenho uma outra dúvida, mas que é muito particular do meu curso. Depois eu converso com você. o próximo inscrito, então, Simone. Algumas das coisas já foram, mas só queria ficar claro para mim. Então, eu tenho a obrigação de dar todas as minhas aulas com a semana de estudo inclusiva. Você tem essa liberalidade de usar a semana de estudo. Mas, quer dizer, eu pessoalmente, não sei, imagino mais outras pessoas, todas as pessoas que fazem no ciclo básico, eu já pedi 4 aulas. Hoje vai ser a 4ª. Hoje vai ser a 4ª, sim. Hoje à noite, não é. Mas eu tenho sempre, alguns colegas que têm a possibilidade de pegar a aula no IMEC, porque tem como 20 alunos, e eu tenho 130 alunos que sempre vão na aula. Então, eu tenho uma semana, por exemplo, eu não posso. Com uma semana eu não posso recuperar a aula que eu perdi. Então o que eu faço? Eu tenho que dar, vou dar uma videoaula para todo argumento que está faltando, tenho que dar mais aulas de atendimento. Veja, nós vamos ter uma reunião agora, depois dessa reunião, para tentar discutir. Quer dizer, eu acho que essas propostas com algum nível de criatividade, eu acho que a gente tem que, vamos ter que usar e discutir, principalmente as disciplinas coordenadas, de ter algum nível de criatividade que tente minimizar os prejuízos. Tá? Os prejuízos haverão, é inevitável, tá certo? Pense em minimizar os prejuízos e tentem minimizar, distribuir os prejuízos de acordo com as responsabilidades das pessoas. Ou seja, o prejuízo do docente também é um prejuízo relevante. Tá certo? Não, mas espera, eu não estou dizendo, eu estou só simplesmente dizendo. Você pode. Eu não quero dizer, eu só quero saber o que eu tenho que fazer. E ponto. Em geral, quer dizer. É que não está definido. Acho que isso mas enquanto não acabar o movimento, A verdade você sabe muda quantas a cada aulas instante. ninguém recorre. Mas então, como já falei várias vezes, acho que não sou eu que tenho que escolher como tenho que dar minhas 60 horas, quando não tenho a possibilidade de dar minhas 60 horas. E que o melhor vou ter problemas porque está acreditando que eu não dei as minhas 60 horas. Por isso que solicitei paralisação do calendário. Que a universidade assume. Mas paralisação eu não assumi. Ele não assumiu. Não, eu estou dizendo, eu estou Tá certo? Quer dizer, a universidade paralisar o calendário, ela é assumir que ela não está dando condições de ter aula. Okay, é assumir que a realidade é essa. A universidade não quer assumir isso. Então, eu não estou discutindo se é justo ou se está errado. Eu estou dizendo, feito, o calendário não está paralisado. Eu tenho que dar, e parece que não está paralisado, eu tenho que dar minhas 60 horas. Certo? Então, mas não consigo recuperar com o tempo que está faltando. Então existe um impasse. Simone, ou você... eu passei um questionário que talvez não tenha sido interpretado. Eu não respondi esse questionário, por quê? Porque eu não sei quantas aulas vou perder. Então, mas a ideia do questionário era justamente tentar fazer um levantamento assim, para saber quantas aulas as pessoas já perderam. Cada um faz o que tem que fazer, Chico, pelo amor de Deus. A gente não vai ficar reportando, eu perdi isso, perdi aquilo, e cada um vai decidir, usar sua criatividade e ver o que vai fazer. Isso aqui não é para decidir. Isso aqui é para ver quais são as necessidades. O Simone está dizendo, eu preciso de 4 aulas adicionais. Nós temos obrigação de tentar fornecer ao Simone 4 aulas adicionais. Você me diz, eu não preciso de nenhuma, você não precisa de nenhuma. Não está querendo impor a você as 4 aulas do Simone. Está querendo levantar a situação para tentar garantir
na medida do possível, as condições do que os docentes precisam para fazer as suas atividades. Só isso. Então, desculpa, Simone, deixa eu só terminar o que eu estava dizendo aqui. A gente passou esse questionário para fazer um levantamento do que aconteceu até agora, porque se as pessoas respondem o que aconteceu até agora, a gente consegue, acompanhando semana após semana, antever o que acontecerá com essas disciplinas no futuro. Justamente porque caberá à coordenação ou à direção do Instituto negociar o que fazer caso no momento em que a greve seja encerrada. Então, eu entendo a sua preocupação, que é nossa também, do Marcelo, minha, dos outros coordenadores, e é isso que eu estou dizendo, o questionário foi um pouquinho mal interpretado, não era pretensão da direção dizer o que cada um deve fazer ou não deve fazer. Nem está escrito lá. Era só assim, você precisa que a direção negocie em seu nome X aulas a mais para que você conclua o semestre, deixe conosco que nós estamos dispostos a interceder por você. Era esse o propósito. Só para te tranquilizar. Não, mas eu questionário, verdadeiramente eu não respondi não porque achava essas coisas, não respondi porque a situação estava no meio, então quantas horas você perdeu? Até o momento. Ok. Até o momento. É retrato de momento. Retrato de momento. Daqui a uma semana vai ter mais um retrato de momento. Se você me disser que perdeu 4 até o momento, eu vou entender que a cada semana você perderá mais 2 e que isso, daqui a 3 semanas, vai gerar... A minha pergunta é só para ter certeza como. Porque se eu faço o vídeo, vale como aula. Sim. Vale, sim. Vale sim. E, quer dizer, no caso que eu quero fazer, eu posso então botar também... É vídeo, material, lição de exercício. Vídeo, material, coisas assim. Mas eu posso botar aula como hora de extra atendimento para valer mais horas? Ou isso daí eu preciso ir mais para frente? Quer dizer... Isso não vamos ter que solicitar autorização. Isso vão ter que solicitar autorização. A alternativa de horário que existe, que é fatídica, ainda mais para o serviço, é sábado de manhã. Não, mas isso então... Não, estou falando eu não estou falando isso, eu estou falando se ele precisa Desculpa, de aula. Simone, como é que você podia repetir a pergunta? Por exemplo, eu tenho 4 aulas. Se ele precisa de aula e ele quer aula, horários extras, então, horário extra, senão depois a falha parece que é minha, que eu não dei as minhas aulas. Quando eu tenho fotos lindas, feitas pelas estudantes de revista, de mim em frente da barricada. Porque eu tentei ir, até sorrindo. Pediu, eu sorri. Porque eu, cada minha aula, eu chego ao ciclo básico para tentar entrar e volto para a minha sala. Se vocês tiverem esse problema no IMEC, também façam isso. Não, tá, mas Marcos? eu sempre faço. Façam. Eu estou no meio do quanto sentido, porque tenho que dar aulas em horários que não tenho. Veja, é isso mesmo. Esse negócio não faz sentido. A falta é minha. Isso não faz sentido, mas é a informação que nós temos. Nós já cobramos, já perguntamos como é que seria resolvido esse problema, porque não nos parece que faz sentido, e a resposta é que é assim. Cuidado, porque eu não estou dizendo que eu não estou disponível para repor, não estou dizendo que não estou disponível para fazer todo o material para os estudantes. Simplesmente parece que não posso cumprir o meu trabalho com o que a diretoria está dizendo. Eu não tenho as condições físicas de cumprir o meu trabalho. Não está te dando condições físicas de fazer o seu trabalho. Simone, eu perdi, eu não me lembro, mas eu acho que foram 12 aulas. Então eu estou numa situação um pouquinho mais complicada do que a sua. Com a mesma apreensão, já expus isso. E eu tive a mesma resposta. Eu acredito que nós receberemos uma informação mais precisa sobre isso mais para frente. Por isso que eu estou coletando essas informações. Porque a informação que existe para fora do Instituto é que o IMEC não estava em greve. E aí, como o IMEC não estava em greve, não há efeito da greve sobre o IMEC. O que não é bem verdade, porque as nossas disciplinas são ministradas no ciclo básico, que está interrompido, que está bloqueado. Então, o fato do IMEC não ter tido uma greve duradoura até este momento, porque é possível que nós tenhamos na semana que vem, apesar do IMEC não ter tido uma greve longa até este momento, muitas das disciplinas foram prejudicadas por outros motivos que não internos. E
nós vamos ter que relatar isso daí. Quanto mais informação nós tivermos para relatar, melhor, porque aí nós embasaremos melhor o nosso pedido para que todos tenhamos condição de fazer aquilo que achamos que é conveniente, cada um para a sua disciplina. Quem achar que é conveniente pôr no mundo, porá. Quem achar que é conveniente dar aula, deveria ter esta opção. Mesmo porque você diz assim, dar aula em horário diferente, hora extra, como você disse. Isso vai depender de não haver choque de horário com os alunos, porque se os alunos já tiverem aula, vamos supor, terça e quinta de 2 às 4, você não poderá repor nesse horário, porque eles não poderão comparecer. E eles não são obrigados a comparecer uma hora extra que conflita com outra disciplina deles. Tá? Até isso é complicado também. Nós vamos ter que resolver esse problema. Eu entendo a sua aflição, que é exatamente a minha, e nós vamos ter que resolver. Se você responder o questionário, eu prometo a você que os dados não serão usados para penalizá-lo. Eles vão servir apenas para juntar material que nos permita pleitear uma reposição, caso você queira, né? Desculpa, eu não sei se você terminou. E o Débora? Bom, não devia não, mas alguns questionamentos que eu tinha também já foram respondidos aqui, mas eu tenho uma pergunta em particular. O que fazer com a frequência de alunos? Tem uma situação, não é minha, mas tem uma situação na estatística que é o seguinte: a turma tem em torno de 40 alunos, tem 5 alunos indo para a aula, o professor consegue dar aula para esses 5 alunos e os outros estão em greve. Os outros estão cientes, eles não atrapalham na hora que os outros querem ir, eles não vão, tá? O que fazer com a frequência desses alunos? Eles não vão, eles não atrapalham e, na medida do possível, com o CB bloqueado, as aulas estão sendo dadas aqui no IMEC, então, indo e vindo, o professor está conseguindo dar as aulas, tá? Mas ele dá aula para 5, 6 alunos, os outros não vêm. Porque quando você tem cursos compartilhados, esse tipo de coisa tem acontecido, tá? Tem metade da turma é de um curso, a outra metade é de outro, então tem uns que estão em greve e não vão, tem outros que vão, quando você consegue sala de aula, você vai. O que faz com a frequência dos outros? Eles não vão, eu acho que eles têm falta, no meu ver. A instrução que a gente recebeu até o momento é justamente essa. Se o professor e alguns alunos conseguem entrar na sala de aula, então as aulas são contadas. Aí cabe ao professor decidir o que ele fará. Tá. Ele deixa o material lá no Moodle, ele dá aula só para aqueles 5, o resto dos outros que não vão para a aula, veem os slides, veem os exercícios e tal lá no Moodle, mas eles não estão na aula, então é falta. Tá bom. Eu queria um posicionamento do que vai acontecer na próxima semana. Porque a próxima semana é uma semana que para muitos já tem prova. Eu, em particular, eu tenho prova para dar, inclusive no doutorado. Tá? Eu tenho uma disciplina da graduação e uma do doutorado. Os meus alunos de doutorado já vieram me perguntar, nós não fomos interrompidos ainda nenhuma vez. Tá? Mas eu estou entrando e dando aula trancada. Eu entro, eu fecho e eu fico trancada lá dentro. Tá? Ainda não fui interrompida, mas já ocorreu casos de alunos da pós serem interrompidos com barricada. Então, na próxima semana, eles têm prova, eles já me procuraram e eles querem saber como vai ser se tiver barricada na hora que eles estiverem dando prova. Essa disciplina tem alunos de graduação também? Não. Só alunos de pós-graduação? Só alunos de pós. Até o momento, disciplinas que tinham só alunos de pós-graduação, o acordo é que elas não fossem... O acordo é o acordo, mas isso não aconteceu naquela quinta-feira, certo? Estava em outro contexto e eles não sabiam que aquela disciplina era de pós, eles achavam que era disciplina de graduação. Desculpa, eu também falei acordo, mas não há acordo, né? A decisão porque com esses alunos eu não digo que tem acordo. Não houve um acordo, ninguém não sentou um lado e outro e aí mas mesmo assim, mesmo que eles tivessem esse acordo entre aspas, eu não acredito nesse acordo deles, mas tudo bem. Então, a minha disciplina de doutorado, eu acredito que não tenha problema. Agora eu pergunto, eu tenho outra turma de formandos como a da Márcia, eu tenho alunos que vêm de São Paulo para essa disciplina,
Eu não deixei de dar nenhuma aula para essa turma. Eu já dei aula debaixo das árvores, eu já dei aula numa sala com gente sentada no chão, mas eu não deixei de dar aula para essa turma nenhuma vez e eu cumpri todo o conteúdo da matéria. Eles ainda têm uma prova para fazer na próxima semana e eles têm seminário para apresentar. Eu espero que eu tenha garantido o seminário deles, reservando uma sala aqui. Porque o seminário é fácil, cada um apresenta, pode ficar apertadinho, não precisa ter lugar tranquilo para os 30 e poucos que eu tenho, né? Mas eu queria uma garantia do IMEC que isso seria possível, que é a única coisa que eu preciso para terminar essa disciplina. Né? E o DET, infelizmente... Ela era do CB, mas eu fui trazendo para cá quando possível, dei aula até debaixo das árvores, quando eu usei minha criatividade, tirei cópia de um monte de coisa para poder eles acompanharem o que eu estava falando, porque dar aula de estatística sem o quadro é complicado. Eu tirei cópia de um monte de coisa, dei nota de aula para cada qual ia acompanhando. Eu sei que em 2 ocasiões eu tive que usar a criatividade quando o CB estava fechado. E agora que eu já cumpri a matéria, eu estou tirando dúvida na minha sala. Então, agora eu só preciso de uma sala para dar prova. E se eu não conseguir, eu vou usar minha criatividade de novo, eu vou fazer uma prova online. Eu vou te dizer, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou mais recuar aula. Ok. Aparentemente nós teremos, até onde nós estamos informados, nós teremos piquetes no IMEC na semana que vem. A perspectiva é de que isso ocorra. Então, infelizmente, garantir que você conseguirá dar aula, prova na semana que vem no IMEC é algo que nós não podemos fazer. Okay. Eu entendo a sua irritação, que é a minha também, porque eu acho que não parece, eu sou irritada, você é muito calmo. Não, eu tento não parecer, Ildete, mas eu de fato fico bastante irritado com isso. Eu acho que essa é uma péssima maneira, o Marcelo já me viu irritado uma vez. Essa é uma péssima maneira de levar o movimento estudantil. Eu discordo frontalmente, já tive a oportunidade de falar isso todas as vezes que eu falei com alguém sobre paralisações, piquetes. Eu fiz questão de deixar claro que eu sou frontalmente contrário a esse tipo de procedimento. Mas, infelizmente, nós não podemos garantir isso. Se vale, aí eu tenho que alertar os alunos e lembrar os professores que aquela regra do documentar, tirando alguma foto, alguma coisa, pegando um testemunho, qualquer forma de documentação, deve ser registrada, e isso já gerou uma multa que está valendo, continua valendo por dia em que os créditos... Imaginamos que continua sendo valendo. Gerou uma. O que eu já registrei, eu tenho BO na polícia, eu tenho BO aqui na Unicamp, eu tenho foto mandada para a ouvidoria do dia que eu fui substituir o Rafael, que eu não pude dar aula. Registro meu que não falta. Continue registrando. O meu nome não falta. Na ouvidoria, na pró-reitoria de graduação, na coordenação do Profis, tudo eu registrei. Todas as coisas possíveis, porque eu acho que esses alunos têm que ser punidos. Agora, eu acho e eu estou, mais uma vez, de acordo agora com o Marcelo, que os dirigentes da universidade têm que tomar uma posição e que não tomam posição alguma. A universidade fica muito preocupada com o que quebrou, o segurança daqui, só olha se a cadeira da sala teve algum problema, se o vidro teve algum problema. Agora, a nossa segurança, nenhuma. O coitado do funcionário, no dia que eu fui quase que assediada, na hora que eu... fui baixar a maçaneta da porta para dar aula no CB, o aluno se meteu na frente e empurrou o meu braço e disse que eu não podia entrar e repetiu isso. Assim, vamos conversar. Eu disse, só se for dentro da sala de aula. Não, se eu deixar a senhora entrar na sala de aula, vai configurar como aula dada e a senhora não pode dar aula. Tá? Vieram 4 seguranças, coitado, 2 mulheres, 2 senhores franzinos. Agora você chega na segurança de uma boate, é um armário, tinha que botar uns armários daquele ali. Aí veio o chefe do segurança, sei lá, um dos supervisores, que era um pouco mais forte, mas não adiantava nada, eles gritavam, vaiavam.
foi o chefe do segurança que ficou preocupado comigo e disse, a senhora não vai voltar para o IMEC sozinha. Eu vou mandar um segurança. Veio um franzinho mesmo, bonzinho. Veio comigo até o IMEC para me acompanhar. Mas a minha segurança, ninguém está preocupado. O chefe do segurança até que se preocupou com isso, mas ele disse, a gente não pode fazer nada, a gente não pode confrontar os alunos. É um absurdo isso. Mais uma vez eu digo, os dirigentes da universidade têm que tomar uma posição. Não adianta aquela liminar estar lá se ela não está sendo colocada em prática. Eles falavam na liminar, os alunos diziam, eu tenho direito à greve, não vou me identificar. Ninguém se identifica. Eu tirei foto de todo mundo e todo mundo reclamando. E uns viravam a cara, os outros soltavam um beijinho, faziam de tudo. Mas é um completo descaso com a figura do professor. Eu acho um completo descaso da pró-reitoria de graduação, dos dirigentes da universidade, do reitor, um completo descaso com a figura do professor. Total. Eles estão preocupados com outras coisas, mas não com a figura do professor. É uma completa desmoralização com o professor. Os alunos podem fazer de tudo aqui dentro e eu não vejo acontecer nada. Agora, nós temos que nos sujeitar a tudo isso. Eu tenho que ficar sendo criativa, inventando roda, inventando moda, de tudo quanto é de jeito para poder tentar dar aula. A gente tem nossos compromissos, nós temos nossos compromissos, nossas agendas, nossos calendários que a gente tem. A gente está fazendo de tudo para isso e ninguém faz nada. Um mês e ninguém faz nada. Então, eu quero que conste em ata o meu repúdio. Estou enojada, igual o Marcelo, do completo descaso dos dirigentes da universidade com isso. E essa multa vai para quem? Você disse que já foi dada. Eu estou perguntando para quem? Ainda por favor, vamos. Não, mas eles não dão. O Chico já me falou sobre isso. Vai para o fundo previdenciário, o fundo vai para a justiça. Não, porque o Chico disse que ia para o CPF do dirigente. Porque para o DCE então não adianta. De onde que sai, não é para onde que vai. De onde que sai? O que se sabe é que, na impossibilidade de aplicar uma multa do DCE, é possível aplicar essa multa à pessoa física. Ou seja, é possível aplicar essa multa ao dirigente, não obrigatoriamente à entidade. Isso foi a informação que nos passou. Posso complementar esse negócio? Espera um segundo, só um segundo. Você terminou? Então é você mesmo. Então, só respondendo a isso, na realidade essa multa ela pode não ser paga. Tá? O que acontece é que passa a ter, à medida que ela é paga, as pessoas físicas mesmo, vinculadas ao DCE, passam a ser inscritas em cadastros de dívida ativa do Estado, etc. E passam a ter uma série de problemas, inclusive não poder se inscrever em concursos públicos, e etc. Não poder receber financiamento de banco público, não poder se inscrever em concurso, isso pode acontecer. Eu queria esclarecer algumas coisas que eu acabei esquecendo. Uma em relação à questão de embate. Foi dito que foi levantada a questão de medidas disciplinares constantes em regimentos que podem ser aplicadas, claramente podem ser aplicadas nessa situação. O pró-reitor disse que elas não são aplicadas porque a universidade não tem como identificar os alunos que estão fazendo piquete. Tá? Não obstante, se você encostar no aluno, você poderá ser identificado e poderá ser punido. Se você identificar, podem, por favor, tá certo? O docente em si, e se não quiser, a graduação pode assumir, se identificar, o docente tem como dar uma punição por falta disciplinar, uma suspensão por 3 dias, tá certo? Então pode ser dada a punição, pode, se quiser reforçar, encaminhar a coordenação de graduação que respaldará essa punição e pedirá a DAC que seja incluso no histórico escolar do aluno. Tá certo? Se a DAC inclui ou não, é mais complicado, porque eles procuram se furtar a essa obrigação. Mas isso aqui pode ser feito. Tá? Não precisa, eu passo o item do regimento que tem. Mas essencialmente é isso. Tá? Não encostem
porque você está, não evite o confronto, porque você está sujeito à punição, porque você é identificável. Segunda coisa, eu queria propor a essa congregação que nós peguemos para tentar mitigar, como um paliativo para mitigar. Nós estamos falando de aula, nós vamos ter problemas para dar provas também, tá certo? Para tentar eventualmente mitigar, que a gente reserve o auditório, a sala 151, a sala de defesa de tese, na última semana de aula, na semana de estudo, na semana de exame, prioritariamente e exclusivamente para aplicação de provas e reposição de aulas que sejam necessárias, que não sejam feitas outras reservas para outros fins durante esse período, para a gente ter eventualmente alguma reserva para poder aceitar calendário, minimizar os problemas. Isso aqui eu queria, de fato, colocar perante a congregação. Terceira coisa é o seguinte, eu queria fazer um pedido em que a negociação com os alunos seja desvinculada à desocupação da reitoria e os bloqueios no ciclo básico na PB. Eu, pessoalmente, priorizo muito mais se desocupar, se for permitido dar aulas no CB e no PB, eu não tenho um problema da reitoria, pessoalmente, não me afeta de a reitoria ficar ocupada por 2 anos. Tá certo? Não sou reitor, não sou pró-reitor e não pretendo ser. Tá certo? Talvez haja grande. Não sei, aí eu não sei. Isso aqui, mas com certeza é um problema que que nos afeta exclusivamente marginalmente. Isso afeta no sentido de cumprimento da institucionalidade, da universidade, etc., mas não afeta diretamente ao docente. Queria solicitar que fosse desvinculada. O que a gente pode fazer para liberar o ciclo básico do UPB e depois discuta a desocupação da reitoria. Hoje está desvinculado, tá, Marcelo? A estratégia para o CB e PB, que vocês percebem que não tem dado muito resultado, é apelar para a multa. E a estratégia para a desocupação da reitoria é uma negociação particular. Mas elas hoje não estão vinculadas. É que não está havendo progresso nem em uma direção nem em outra. Então, essa falta de progresso sugere que as duas coisas estejam vinculadas. Só o seguinte, que a universidade dizer que não tem condições de identificar, ela não tem condições porque ela não deseja. Ou seja, novamente, o que eu estou cobrando, eu não tenho problema da universidade dizer eu não quero identificar e eu não quero punir. Diga, tá certo? Não seja omisso. Diga, é legítimo, é uma posição legítima, mas eu peço que ela seja defendida e não escamoteada. Ok, próxima inscrita é a Márcia. Bom, pegando o gancho da identificação, é um dos pontos que eu queria falar. É escamoteado mesmo, porque é claro que eu sou identificável, certo? Agora, os alunos que invadiram a sala da física ontem, tocando bateria, também estão identificados, porque todos os rostos estão aparecendo lá. Então, se a universidade não quer identificar, que avise. Nós estamos, eu já estou me considerando refém de tudo isso. E, fazendo minhas palavras da Ildete, eu estou me sentindo enojada com tudo isso. É revoltante ouvir. Os alunos avisaram que vai ter piquete no IMEC. E aí? Quer dizer, e a gente está, então, na mão deles, porque eles resolveram que eles vão fazer piquete, não deem aula. E outra, eu acompanho as redes sociais, para quem não acompanha. Ponto 1. Um aluno teve a ousadia, pobre coitado, de perguntar como ficaria a reposição de aulas. A sequência que vem abaixo de posts é de chacota para cima dele. A última coisa que nós estamos preocupados é com as aulas. Então, nós somos um pouco trouxas de estarmos preocupados. Eu estou preocupada com a minha turma, porque eu sei que a minha turma está interessada. Mas a turma da invasão, a turma da ocupação, a última preocupação deles é com a reposição de aulas e chacotam os alunos, colegas deles, que questionam isso nas redes sociais. Esse é o ponto 1. Ponto 2, eu li hoje a respeito teve uma discussão sobre o assédio dos professores. Eles tiveram a capacidade de escrever que um professor se trancou na sala, talvez tenha sido você,
E aí eles falam que um professor não pode fazer isso numa universidade pública, porque o prédio é público. Agora, esses alunos podem invadir, fazer uma barricada e impedir o meu acesso ao básico. Isso é possível? Qual é a visão? Qual é a lógica? E o que nós estamos ensinando em termos de raciocínio para esses alunos? Não há lógica. Não há a menor lógica em dizer que um professor não pode se trancar na sala, né, com o cartão, para dar a sua aula. Mas eles podem invadir reitoria, eles podem colocar barricada, eles podem entrar aqui dentro tocando bateria. Então, esse movimento passou dos limites faz tempo. E sinceramente, concordo também com a Ildete, a reitoria tem que tomar uma atitude mais drástica, mais dura. Porque o aluno não pode ser punido, mas você pode, nós. Se você não repuser a aula, a sua aula também não é considerada dada. Você tem que pôr no mudo, você tem que pôr gravar, você tem que identificar. E olha aí, se o aluno não confirmar que recebeu, considerar a aula dada. Quer dizer, é mais fácil eu ser punida, com tudo que eu fiz já, do que o pessoal que invadiu. Isso aqui, gente, é o fim do mundo. Tá na hora de alguém abrir a boca e falar, olha, gente, o rei tá pelado, porque ninguém tá vendo. Passou dos limites, a reitoria, os diretores estão jogando, não é para os diretores, viu, Marcelo? Não sei se ele está por aí. Está jogando para os professores essa situação. Você não encosta a mão, você não enfrenta, você não faça nada. Ah, mas você vai ter que repor aula. Ah, mas eu tinha um congresso. Ah, bom, você não vai no congresso, porque você vai ter que repor aula. Onde que nós estamos? Quer dizer, eu posso ser punida com tudo que eu já fiz, posso ser punida se eu resolver que, faltaram 2 aulas. Não, você tem que dar. Se você não der, no seu relatório de atividades vai aparecer. Olha, eu vou falar uma coisa que está ali, numa das redes sociais. Me processem, porque eu não vou repor. O que eu estou fazendo é o máximo que eu vou fazer. O máximo que eu vou fazer é, se houver mudança de calendário, eu dou a prova e o exame na mudança. Repor aula, Marcelo, não vou repor. Me processe. Marcelo, para um pouquinho. Eu quero falar uma coisa, deixar muito claro. Em algum momento, quando entra no sistema da DAC, você pede para você botar o número de horas dadas e você só pode botar 60. Se você botar 58, você não pode botar nada. Vocês vão enfrentar essa situação, eu digo, e eu pessoal, coloquem 60, mesmo que não tenha sido 60, e enviem a coordenação a mim, dizendo eu coloquei 60, apesar de ter dado detalhado, que bancarei esse negócio. Tá? Se você diz, eu fiz o que é possível dar, e foi dado e foi feito, engane o sistema, porque o sistema é burro, relate a verdade e será bancado. Você terminou, Márcia. Registrado em ata, pode registrar em ata. Eu concordo que os professores ficaram numa posição mais frágil. Eu estou anotando o que vocês têm dito. E eu transmitirei essas ora dúvidas, ora afirmações aí indignadas à reitoria. Me comprometo a fazer. Gera, Tá. Bom, com relação ao que o Marcelo falou, eu queria até saber até que ponto esses dados vão ser assim, públicos, porque eu quero muito falar isso na Assembleia que vai ter quinta-feira. Um deles foi sobre a semana de estudos e a não alteração do calendário. Eles vão constar da ata da CCG que vai demorar, mas eles são dados oficiais. Eles foram ditos com essas palavras na Comissão Central de Graduação, pelo pró-reitor de graduação, e a reunião da Comissão de Graduação, uma reunião que tem ata e que é gravada. Sim, porque... E representante estudantil. E tem representante estudantil, só tinha uma, coitado. Então, mas você não é representante estudantil. Aqui nas assembleias que a gente está tendo, eu não digo nem as rodas de conversa, porque eu vejo que as rodas de conversa são um passo para frente, mas as assembleias que a gente tem aqui... Se você quiser me convide para prestar o esclarecimento, eu irei à assembleia, à roda de conversa, a instância que vocês quiserem, para transmitir pessoalmente e textualmente o que foi dito. Sim, por favor, porque o que a gente vê aqui na assembleia é completamente discurso... Eu não participo de assembleia de estudantes, tá certo? Eu não me furto de prestar os esclarecimentos e as informações necessárias. Então me convidem, eu irei. Sim, ok. Porque, por exemplo, sobre a multa, já falaram, vieram representantes do DCE aqui na Assembleia, dizendo que a multa não caberia aos centros acadêmicos, que foi dirigida, a liminar era somente para o STU e para o DCE, então os centros acadêmicos estavam ilesos de multas.
falaram que a reposição de aula ia acontecer após se não houvesse dado 75%. Então, assim, eles vêm aqui, falam um monte de coisa, tipo, numa assembleia, num horário, né, não vou nem entrar nessa questão. E tanto é que a votação foi 75 a 74. Sim, não tem como a gente... Foi 75 a 74, porque eu estava no horário da minha aula, tinham 2 alunos que eram contrários e estavam tirando dúvida comigo. Esses alunos já adiantam, eles vão passar com 10 comigo. Então, tinha 2 lá, tinha 2 também que estavam numa aula com a professora Claudina, que também contrários. E assim, num dia anterior a gente tinha feito uma roda de conversa sobre a votação online, a Larissa apresentou o sistema, a gente até conversou com o Marcelo, né? Apresentamos uma proposta na roda de conversa, eu apresentei de novo na Assembleia, mas damos um nome para criar uma comissão para realmente efetivar isso, mas até agora nada. Assim, as assembleias continuam acontecendo, e essas greves continuam sendo aprovadas com 75 alunos, e, sim, eu realmente não sei, eu também estou numa posição, sabe, não tenho nem o que dizer. Você terminou? Sim, terminei. Então, eu convido o Marcelo a... A última fala ajuda muito no que eu ia dizer. Porque é o seguinte, todo esse movimento que a gente está vendo é o empoderar as minorias, que há muito tempo realmente foram, né, sufocados, não tinham voz, e isso reflete um tanto nas manifestações, os anseios dos alunos. Eu vou falar aqui do empoderamento dos professores. A gente não precisa de empoderamento, a gente precisa redescobrir o que a gente precisa aqui. Que os professores sejam respeitados por nós mesmos, como professores como somos, e seja dada a liberdade. O maior poder que o professor tem aqui é a liberdade que ele tem que ter. Por exemplo, o Simone está preocupado que ele tem que dar 4 aulas. Alguém tem que parar, conversar e falar assim, rapaz, você é um professor, eu sou professor. Se eu entender que em uma aula eu consigo cumprir o conteúdo das 4, gente, não é numérico, é a qualidade do que eu ponho ali, o que eu passo para os alunos. Então, é isso, a gente está preocupado, tem que fazer 4, tem que fazer 2, é 75%. Gente, somos nós que nos avaliamos. Isso vai para frente de que forma? Tem disciplinas coordenadas. Os coordenadores das disciplinas coordenadas, isso já fica uma sugestão para as discussões futuras, tem que falar, olha, quem quiser seguir coordenado, segue. Estamos em momentos incomuns, momentos estranhos. Quem quiser fazer do jeito que quiser, pode, está liberado. Se tua prova você se sente mais à vontade em dar uma prova diferente, porque você não teve o tempo que você gostaria para dedicar um ponto, mas se dedicou melhor a outro, faça a tua prova, avalie o aluno da maneira que você quiser. Essa é a liberdade que a gente precisa. A gente não precisa saber quantas a gente vai cumprir. Concordo, Chico, você mandou. Assim, Chico, eu preciso de mais uma aula, eu preciso de mais 2, para ter uma ideia de previsão, mas eu posso chegar lá, conversar com os meus alunos e falar assim, olha, nessa aula eu fechei a emenda, a partir daqui eu estou na minha sala, vocês podem tirar dúvidas, a gente pode discutir. É isso que precisa ser passado, a gente não pode ficar refém, nós somos livres, nós somos professores aqui. É a gente que tem que ter essa decisão. Eu concordo, vai dar aula debaixo da árvore. Gente, parabéns. As universidades não começaram com CB, com PB, com salas. Eram ambientes livres, abertos de discussão. Então a gente tem que talvez voltar um pouco. A nossa revolta é justamente reconhecer o nosso papel. É liberar um pouco. A gente está muito oprimido por nós mesmos, professores. Não é por diretoria, não somos alunos, somos nós mesmos. Nós ficamos nos cobrando, né, coisas que, na verdade, não são necessárias. A gente tem que confiar nesses tempos estranhos que estamos vivendo, temos que confiar nos professores, nos nossos pais e dar liberdade. Cada um chega e fala, olha, sinto que cumpri meu dever, eu confio que você o fez, e bola para frente. A gente... Michael, só esclarecendo sobre o questionário, a ideia é essa mesma. O questionário não tinha nenhum... como chama? Não havia
com o questionário, nenhuma intenção da diretoria de dizer você vai ter que fazer assim ou não vai. Se tivesse isso, não teríamos enviado o questionário com este conteúdo. Você já deixou claro, Tá. não há dúvidas quanto a isso, mas eu vou além, entendeu? Quem voluntariamente, eu falei, quem voluntariamente quiser seguir coordenação das disciplinas, segue, mas a coordenação tem que deixar o professor livre para você, em princípio a turma é coordenada, mas você avalia. Se você quiser fazer a tua prova do jeito que você quiser, você vai lá. Se você quiser cumprir suas horas da maneira que você quiser. Eu não tenho que... Tem professores que se sentem confortáveis em usar a plataforma Moodle. Eu posso falar assim, olha, eu vou esperar liberar no CD, porque com 2 aulas eu resolvo o problema, eu converso. Eu não quero botar nada no Moodle. Não é uma longa reposição. Por vezes as 2 aulas que... eu resolvo o problema. Para isso, precisa que a gente devolva a liberdade para os professores, entendeu? Okay. É isso que a minha visão é essa. Somos nós que estamos colocando pressão sobre a gente mesmo. Então não são os alunos. Não é, a gente está refém. Você está como professor, como diretor, vai ter piquete, tem um anúncio, o que a gente pode fazer? É complicado. A gente gostaria de ter uma solução para isso, mas não. Mas uma coisa a gente pode fazer. Voltar à liberdade que todos nós temos em princípio. Não é ficar... O que o Marcelo falou foi muito importante. Muito importante. Porque somos nós nos avaliando. Não vai chegar alguém e falar assim, não, eu sei que você não cumpriu tudo. Para, ligue, deixa. Então, esse é o seguinte. Voluntário, quem quiser voluntariamente dar as informações que são importantes na avaliação do diretoria, dá. Quem quiser seguir as disciplinas coordenadas, segue. Mas também quem não quiser, está livre. Está livre. A gente precisa, esse é o nosso empoderamento, que na verdade não é empoderamento, é redescobrir o nosso poder original. Não é de criar embate contra piquete, não é nada disso. Mas é o seguinte, usa teu bom senso, você usa o seu, me permita usar o meu, estamos de acordo e vamos em frente. Essa é a minha visão, mas para as discussões futuras. Para as discussões futuras, é como eu vejo. Só, então, sobre o questionário, você tem esse direito com relação às disciplinas coordenadas, a diretoria não pretende interferir nisso. Então, com relação às disciplinas coordenadas, é preciso que os professores decidam isso. Eu concordo com você que, neste momento, o mais apropriado é que as disciplinas coordenadas deixem de ser, se os professores, se ao menos um professor preferir que seja assim. É a minha opinião pessoal. Mas, neste caso, nós não pretendemos interferir nem nisso. É preciso que as coordenações e os coordenados decidam o que farão com elas. Mas não é intervenção. Isso tudo aqui, as ideias que são discutidas aqui, elas devem ser discutidas, elas devem ser levadas adiante. E esse, eu acho que é o espírito que está faltando entre os professores, não ficar com receio. Não, gente. Aqui, olha, a gente está numa classe, é uma classe heterogênea, ideias diversas, posições políticas diversas, posições de vida diversas, mas aqui a gente está atuando para o bem comum, para o bem a nossa profissão, o nosso papel aqui. E eu concordo, eu quero muito, eu me preocupo com os meus alunos, eu tento fazer a melhor forma, nestes tempos estranhos, de passar aquilo que eu acho que eles têm que receber. Mas pode não ser a melhor forma que eu encaro para transmitir isso, pode não ser, não deve ser a melhor forma para todos. Então é isso que a gente precisa, menos regras sobre a gente. Eu estou dizendo só, comunique isso ao coordenador da disciplina, coordenador do curso e assim por diante. Chico, eu nem estou com disciplina coordenada. Não, tá certo. Os professores coordenados comuniquem isso. Fabiana. Eu já sanei minha dúvida com a fala, através da fala da professora Márcia, eu já não tenho mais dúvida. Então, Marcos. Eu também não tenho mais comentário. Tá ótimo, gente. Então não temos inscritos. Não sei se mais alguém quer fazer algum... Eu tenho uma pergunta, que não tem nada a ver com esse assunto. Claro. Eu não quis misturar as coisas. Eu queria perguntar como que é distribuída o lugar para os lugares dos postdocs. Eu tenho uma aluna de pós-doutorado e eu reclamei porque ela estava vindo pouco aqui. E ela disse, professor, o problema é que a sala que eu estava era tão apertada
Muitas vezes eu ia e não conseguia nem lugar uma mesa para eu trabalhar. E um dia eu estava na mesa trabalhando, chegou um estrangeiro que não falava nem português direito, disse que aquela mesa era dele. Eu não quis discutir com ele, porque estava até difícil de conversar com ele. Aí eu disse, não dá, então eu vou ficar trabalhando de casa. Então, eu pergunto para a diretoria e para a CADEF em particular, como que está sendo. Eu fui perguntar, inclusive, para a Adriana, na secretaria, ela disse que tem uma sala no 2º andar e uma sala no 3º andar. A sala do 3º andar tem em torno de, acho que uns 12 lugares, pelo que ela me disse, mas ela disse que ficam lá mais de 18, 16, muitas vezes, porque não tem outra solução, eles ficam em horários alternados, não tem outra sala, não pode usar o predinho, alguma sala no predinho para alocar alguns postdoc, porque eu acho que a situação está meio complicada. E, Claudete, se você me permite, eu vou pedir que a gente converse sobre esse assunto em particular, porque eu não vejo foi uma pergunta o geral interesse. que eu fiz aqui. Isso, eu só não estou imaginando que isso seja interessante para o resto dos presentes, mas vamos resolver isso. Nós temos uma falta de espaço aqui grande, né? Isso é verdade. Nós temos mais pós-docs do que nós somos capazes de abrigar nas salas que nós temos. Então, isso é fato. Agora, vamos conversar em particular sobre esse problema no momento. E ainda da CADEF, essas estruturações novas que estão sendo aqui, isso foi aprovado na CADEF? Essas daqui foram aprovadas, foram submetidas à CADEF. Veja, diz essas daqui do pátio, foram todas comunicadas à CADEF, ninguém se opôs a nenhuma delas, não. Se você tiver notícia de alguém que se opõe, tenha se oposto e ache que a CADEF não as aprovou, fale comigo, mas todas foram comunicadas à CADEF. Apesar da CADEF ser só uma comissão assessora. Sim. Mas elas foram comunicadas, todas elas foram comunicadas, assim como outras modificações foram comunicadas, ainda não foram postas em prática, e há uma reunião da CADEF marcada para o dia 14, que é terça-feira da semana que vem, ao 12h30. Então, se você quiser, inclusive, comparecer para tratar de outras modificações, está convidada, mas todas elas foram submetidas à CADEF. Elas, eventualmente, sofreram pequenas modificações, assim, eu vou te explicar o que é. O tamanho da abertura, a posição da abertura do corte dos bancos aqui sofreu uma modificação depois de aprovado na CADEF, porque o engenheiro que veio aqui falou assim, olha, se eu cortar desse jeito, o encosto do banco vai ficar muito... da primeira vez que você comentou, você falou. Eu expliquei, então, elas foram aprovadas. Gente. Ainda sobre esse tema, eu recebi o e-mail que o senhor enviou referente à sala do café. Eu gostaria, talvez, não sei se é uma proposta possível, talvez com a finalização do prédio do laboratório, acredito que talvez alguns dos laboratórios que funcionem aqui no IMEC se mudem para esse novo prédio. Então, eu queria saber se há possibilidade de uma dessas salas se tornar uma sala de estudos em grupo. Porque aquela sala de café a gente usava bastante por causa da lousa. Então, não era só um espaço assim para café, como também a gente treinava aula, seminário, próprio. Não desmerecendo o espaço novo que foi criado, mas que é um outro perfil de estudo que eu acho. Há a possibilidade de usar espaço que será liberado no predinho da pós-graduação, por exemplo. No prédio da pós-graduação, a gente tem 2 salas ocupadas pelo NEM e 2 laboratórios no 2º andar, além de um laboratório no 3º. Veja que só aí eu enumerei 5 salas, que podem ser usadas com outro propósito, a ser negociado com os alunos de pós-graduação, eventualmente até com alunos de graduação também. Então, isso é possível, claro. Okay. Bom, pessoal, então eu agradeço a presença de vocês aqui e até a próxima reunião da congregação.